Pessoal, boa tarde. Dei uma atrasadinha aqui hoje para começar a live. Tava na correria, tô aqui na minha casa hoje, no canto aqui que eu gosto de estudar, no canto meu aqui. Pessoal, e hoje nós fizemos essa live aqui para quê? Para responder algumas perguntas. Na semana passada eu abri uma caixinha de pergunta e eu deixei. E aí, Danilo, beleza? Eu deixei aberto aqui para as pessoas mandarem algumas perguntas para mim, onde nós iríamos estar respondendo essas perguntas hoje. E eu vou estar sempre fazendo isso aí. Então o pessoal vai sempre acompanhando os stories. Se quiser, vai sempre deixando algumas perguntas lá, que pelo menos a cada uns 2 dias aí, mais ou menos, a gente abre uma live aí e troca ideia, vai respondendo algumas coisas. Beleza, meu amigo? Como é que você tá? O som tá bom aí? E aí, Felipe? Beleza? O som tá bom aí? Como é que tá? Fala aí, pessoal. Se não tiver, a gente já dá uma melhorada aqui. Leandro, beleza, meu irmão? Tranquilo? Então, eu recebi algumas perguntas aqui, deixei elas salvas aqui e hoje nós vamos responder aqui bastante pergunta aqui, tá? Beleza? Bom, se o som tá bom, então tá bom. Beleza, pessoal? Pessoal, uma das perguntas que eu respondi aqui, que eu recebi aqui: estética automotiva versus época de chuva. O que fazer e como se planejar? Cara, o negócio é o seguinte, beleza? Ô, meu amigo, conta sempre com a gente aí. Conta com a gente sempre, meu amigo. Cara, o que acontece é o seguinte: em tempo de chuva, se você tiver um lava rápido e você ficar só oferecendo lavagem rotativa, automaticamente você vai ter um nicho de serviço muito pequeno, você vai ter uma quantidade de serviço muito pequeno. Uma das razões que eu nunca tive problema em épocas de chuva foi pela quantidade de serviço diferente que eu oferecia. Martelinho de ouro, limpeza e higienização de interior, lavagem de motor, polimento, todo esse trabalho, tratamento em carro antigo, polimento. Então, como eu ofereci uma gama de serviços, eu sempre ofereci uma gama de serviço muito grande, tá? Eu nunca tive problema em época de chuva. Então, às vezes eu queria não fazer um polimento, mas eu fazia um martelinho, fazia o outro. Então, sempre eu tinha serviço na minha estética automotiva, entendeu? Então, pessoal, quanto maior for a quantidade de serviços que você oferecer na sua empresa, quanto maior for a quantidade de soluções que você conseguir dar para o seu cliente, tá? Menos você vai passar dificuldade em época de chuva. Uma outra coisa complicada, pessoal: qual que é o nível de cliente que eu atende? Qual que é o cliente que você atende? Tá? Se de repente você tiver uma clientela com nível... Cara, não tem como. Se você atender cliente todo caixa financeiro, pessoal, classe C, meu, geralmente esse cara ele tem um carro só. É complicado, porque é época de chuva onde ele mais precisa do carro, tá? Então eu sempre tive uma clientela B e A. Trabalhei muito tempo com a clientela B. Geralmente é o cara que ele tem mais de um carro. Então já começa que esse cara ele não vai se preocupar muito se ele vai parar um carro ou outro, tá? Porque ele vai ter sempre um carro para andar. E pelo mix de trabalho que eu oferecia, pela quantidade de trabalhos que eu tinha para oferecer para os meus clientes. Então eu nunca tive muito problema. Então eu nunca tive muito problema em época de chuva, tá? Uma outra coisa que é muito importante, que pode de repente até diminuir um pouco do seu trabalho, é você ter um fundo de reserva, pessoal. Você tem que ter um fundo de reserva. Na verdade, a gente teria que ter um fundo de reserva que ela vai pagar as suas contas durante 6 meses, mesmo que você não faça um serviço. Então, o quanto que você consegue fazer, o quanto você consegue ter de quantia no seu fundo de reserva? Você já pensou nisso aí? Então o correto é você fazer o quê? Todo mês você guardar um pouquinho de dinheiro. Todo mês você guarda um pouco. Que você guarde R$ 100, R$ 200, 300, 500. Aí vai... Depende de você, o quanto você conseguir. Mas o ideal é você ter também um fundo de reserva para as épocas difíceis, entendeu? Não sair daqui nem um carro sem oferecer... Entendeu? Exatamente aí, ó. Se você tem um mix de trabalho, ó, ou no caso aqui do nosso amigo do João, não sai daqui nem um carro sem oferecer cristalização dos vidros nessa época. Ele está aumentando o ticket médio, entendeu? Aumentou o ticket médio dele, beleza? Então, pessoal, tenha uma variedade muito grande de serviços. Se você abrir uma estética automotiva, você já tem que entender o seguinte: quais são os trabalhos dentro de uma estética operativa que eu posso oferecer? Porque você abrir uma estética automotiva
para você fazer somente lavagem de carro, lavagem simples, lavagem com cera, meu, é muito pouco isso. Para uma estética automotiva, pessoal, isso é muito pouco, tá? Então, quanto mais serviço você conseguir oferecer para o seu cliente, quanto maior for o seu conhecimento, menos dificuldade você vai passar em época de chuva. E mesmo que diminua, tá, o seu ticket em épocas de chuva, é importante você pensar em ter o quê? Um fundo de reserva para esses momentos aí de dificuldade. Beleza, pessoal? Então essa aqui foi uma das perguntas que me fizeram. Outra pergunta que me fizeram: como perder a vergonha na hora de falar com o cliente? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá vendo isso aqui, ó? Esse monte de livros aqui? Eu tenho um monte de livros. Vou dar uma dica para vocês, muito importante. Comecem a ler. Ah, eu não gosto. Cara, se você não gosta de ler, faz o seguinte, cara. Procura algum tema que você gosta. Digamos que você gosta de pescar. Procure algum livro, alguma coisa relacionado a pesca. Ah, eu gosto de futebol. Procure algum livro relacionado a futebol. Ah, eu gosto de... sei lá, do que você gosta. Procure um tema que você gosta. Porque se você não gostar de ler, tá? Se você não gostar de ler, é difícil, mas a leitura, pessoal, ela ajuda a sua comunicabilidade, ela ajuda você a melhorar o vocabulário, ajuda você a pensar, entendeu? Então, a leitura, ela te ajuda muito, tá? Procure aí, pessoal, se você não está fazendo nada, procure aí benefícios da leitura. Então, eu leio bastante. Então, quanto maior for o seu vocabulário, comece por aí, mais fácil você se relacionar com seus clientes. Outra coisa, quanto mais você conhecer de estética automotiva, maior vai ser a sua autoridade, mais fácil também vai ser para quê? Para você falar sobre estética com seu cliente. Que afinal de contas nós estamos falando de estética automotiva. Enquanto maior for o seu vocabulário, quanto maior for o seu conhecimento relacionado à estética automotiva, mais fácil vai ser para você se relacionar com as pessoas. E outra coisa, pessoal, isso é uma coisa que você tem que estar sempre praticando. Você tem medo, cara? Vai lá, conversa com uma pessoa, conversa com outra, pega às vezes o seu cliente, pega o seu amigo, o seu funcionário, alguém, e vai tentando falar com ele sobre estética automotiva, vai praticando isso aí, tá? Mas quanto mais você lê sobre estética automotiva, eu vou dar uma dica, entra num site sobre produtos de estética automotiva, entra no site de produtos de estética automotiva e começa a ler a respeito dos produtos. Quando você lê a respeito dos produtos, automaticamente você vai ter o quê? Conhecimento de soluções. Ou seja, esse produto resolve isso, esse produto resolve isso, esse aqui eu uso assim, esse aqui eu uso assado. De repente você lê alguma coisa relacionada, você lê um produto sobre restauração, remoção de chuva ácida nos vidros, tá? Você já vai ter conhecimento de como você vai restaurar a chuva ácida dos vidros, tá? Você vai lá ler, você vai ler sobre um composto que ele remove até lixa X, ou um composto destinado para verniz duro. Olha quanto que você vai aumentando o seu conhecimento na hora de você fazer o orçamento. Vai lá ler sobre a aplicação de vitrificador, o que o coach faz, entendeu? Você vai aumentando o seu conhecimento. Quanto maior for o seu conhecimento, mais fácil vai ser para você se comunicar com seus clientes. Mais fácil vai ser para você explicar para eles sobre o serviço de estética automotiva. Mas uma dica que eu dou para todo mundo que tem dificuldade, que tem vergonha. Comece a ler. Quanto mais você ler, mais você vai aumentar o seu vocabulário, tá? Para na frente do espelho, começa a tentar discursar, falar alguma coisa na frente do espelho relacionada à estética automotiva. Faça vídeo, pode ser que você não goste, faça um vídeo, faça outro, que automaticamente você vai perdendo a vergonha. Com o tempo você vai perdendo a vergonha e você vai melhorar, você vai começar a resolver esse problema aí, vai acabar a vergonha, tá? Porque, pessoal, se você tem dificuldade, se você tem vergonha de falar com o seu cliente, pode ter certeza de uma coisa, o seu ticket médio vai ser baixo. Porque quanto mais dificuldade você tiver de se relacionar com seus clientes, quanto maior for a sua dificuldade em relação a isso, mais difícil vai ser para você vender. Vai chegar no final do mês, seus lucros vai ser bem baixos, entendeu? Então, quanto mais você ler, quanto mais você estudar sobre estética automotiva e enfrentar os seus medos. Pessoal, o medo todo mundo tem. A diferença é o seguinte, algumas pessoas, elas vão para cima do medo, elas vão brigar com o medo, elas vão tentar resolver esse problema, e algumas pessoas se encolhem, tá? Se você se encolher na direção da sua estética automotiva, se você se encolher
para falar com seus clientes, se você se encolher para oferecer serviço, se você se encolher, se você ficar com medo toda hora que chega um cliente aí, você tem que entender o seguinte, meu amigo, a sua empresa foi feita para dar lucro. Se você tiver medo de falar com seus clientes e você não enfrentar isso aí, no final do mês, seu ticket médio vai lá embaixo, tá? Então tem que correr atrás disso aí. Como agregar valor ao serviço na hora de oferecer ao cliente e ele fechar serviços a mais? Bom, na verdade aqui eu acho que ele quis dizer o seguinte, como aumentar o ticket médio. Eu acho que ele, na verdade, mais é isso aí. Porque, pessoal, agregar valor é muito diferente de ticket médio. E nessa hora aí, como agregar valor ao serviço na hora de oferecer o cliente ele fechar serviços a mais? É mais ou menos essa pergunta aqui. Aí a gente volta lá na primeira pergunta que me passaram. O seguinte, que eu falei, quanto mais serviço você oferecer para o seu cliente, entendeu? Mais as pessoas vão te procurar, porque você vai ter mais soluções. Quando nós falamos de aumentar o ticket médio, ou você vender mais serviço para o seu cliente, primeiro, pessoal, outra dica que eu dou, procure estudar um pouquinho sobre vendas, procure estudar um pouquinho sobre negociação, procure estudar um pouquinho sobre esses dois temas que vai te ajudar muito. Porque, pessoal, venda hoje é uma ciência. Eu tenho aqui, pessoal, eu devo ter aqui pelo menos aqui uns 15 livros relacionados ao tema venda, tá? E tudo que você faz na sua vida, você está vendendo, você está sempre vendendo alguma coisa. E se você não souber vender para o seu cliente, se você tiver vergonha, se você não souber nada sobre vendas, pode ter certeza que vai ter dificuldade. Por quê, pessoal? Uma empresa de estética automotiva, praticamente você tem que ter 3 coisas nela. A parte técnica você tem que cuidar, a parte de vendas você tem que trabalhar muito isso aí, ou a venda que você está ali com o cliente diretamente, ou só a venda através das redes sociais, e a parte de gestão da sua empresa. Se você não souber vender, você não vai ter serviço para fazer e também você não vai nem ter dinheiro para você fazer a gestão do negócio, tá? Então, pessoal, tem muito livro falando sobre venda, procure técnicas de venda, procure como aumentar o seu ticket médio. O negócio é você estudar, pessoal. Vou dar um exemplo para vocês, que acontece com a gente quase todos os dias. Quando você vai, um exemplo, no McDonald's, em 5 minutos que você fica ali, ele te dá uma aula de vendas. Por exemplo, você chega lá no McDonald's, tem um primeiro totemzinho ali, você vai lá e você faz o quê? Você escolhe o lanche que você quer. Quando você vai para o outro totem que tem um cliente, uma pessoa que te atende ali, o que acontece? Essa pessoa ela começa a te oferecer outros serviços. Você já fechou uma primeira venda, tá? Aí essa pessoa ela começa a te oferecer outras coisas. Se você não quer uma batata maior, se você não quer um refrigerante maior, se você não quer aproveitar uma promoção, se você não quer vender produto X, produto Y, às vezes você está com a criança no carro, ele tem uma promoçãozinha lá que tem um brinquedo, que leva um brinquedo, ele vai sempre te oferecer. Então a primeira coisa para você aumentar o ticket médio, ofereça os seus trabalhos para os seus clientes, beleza? Oferecer os seus trabalhos para os seus clientes. Só que você vai oferecer o quê? A partir do momento que ele fez que ele fechou contigo a primeira venda. E nesse momento que você está conversando com o cliente, o que você tem que observar? Quais os defeitos, quais os problemas que o carro dele tem que você pode resolver. Por exemplo, o cliente chegou lá na sua estética automotiva para lavar o carro. Você foi lá e olhou que o plástico do carro dele está com defeito. Ou seja, o plástico do carro dele está danificado. Você pode restaurar. O pessoal da Maxi Pro, você pode vender para ele uma aplicação do Plastic Coat. Você vai aumentar o seu ticket médio. Você olhou o interior do carro do cliente, você vê que o interior do carro dele está sujo. Ofereça para ele uma limpeza, uma higienização dos bancos do carro dele. Você viu que que tem criança. Ofereça uma impermeabilização dos tecidos, uma limpeza e hidratação do couro. Você aplicar um coat no couro do carro dele, entendeu? Você viu? Vai lá, olha o motor, fala que você faz a limpeza do motor. Pode até ser que o cliente ele não faça com você no momento por uma questão de tempo às vezes. Tá? Mas ele sabe que você vai fazer o serviço e numa outra oportunidade ele vai fazer. Quando nós falamos de estética automotiva, pessoal, hoje você tem tratamento para tudo. Para plástico, para couro, você dá uma olhada no farol do carro dele, como é que tá, remoção de chuva ácida nos vidros. Mas o negócio é o que? É você oferecer o serviço que ele realmente está precisando, tá? Então uma das primeiras coisas que você pode fazer para você aumentar o seu ticket médio é oferecer serviços.
Mas uma dica que eu dou para você: estude sobre vendas. Qualquer coisa pode me chamar, chama aí, manda uma mensagem para mim no meu Instagram. Pessoal, eu devo ter mais ou menos aqui, ó, nesses livros aqui, eu devo ter mais ou menos aqui uns 15, 20 livros relacionados à venda. Tá bom, pessoal? Então tem muita coisa aqui dentro. Quando você fala em vendas, tem muita coisa interessante aí que você pode aprender. Porém, venda, aumentar o seu ticket médio de venda, você tem que ser sempre muito honesto. Roxane, boa tarde, meu amigo. Beleza? Como perder a vergonha? Como posso atrair mais clientes? Cara, como atrair mais clientes? Primeira coisa que você tem que saber: quem são os clientes que você quer atender? Qual a faixa de idade? Você quer atender cliente X, cliente, o cara com 20, 21, 22, tá? O cliente que eu gosto, cliente acima de 30 anos. O cliente acima de 30 anos, que é o cara que já está com a vida estabilizada, que tem a família, o cara que realmente o carro dele, inclusive, é uma das ferramentas de trabalho dele, ele tem que estar com o carro sempre limpo. Então esse cara aí sempre pode ter certeza que o ticket médio dele vai ser maior do que o pessoal aí de 19, 20 anos que às vezes não tem nem tanto dinheiro para fazer um investimento no carro, tá? Então, primeira coisa, identifica qual que é o cliente que você quer atender. Segunda, onde o seu cliente está. Terceiro, qual que é o perfil do seu cliente? Quando eu falo perfil do seu cliente, pessoal, é até o tipo de música que você vai fazer as divulgações no seu Instagram, tá? Pense qual que é o cliente, coloque o tipo de música que ele gosta de ouvir. Ô Polinha, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá, meu irmão? Beleza? Então, gente, Peterson, tudo bem, meu amigo? Então, primeira coisa, pessoal, não adianta você sair dando tiro para qualquer lado quando nós estamos falando em venda. A primeira coisa, você tem que saber qual que é o cliente que você quer atender, qual que é o público que você quer atender, tá? Outra coisa, onde que ele está? Você tem que ir lá onde ele está. Outra coisa, o tipo de serviço que você faz é o tipo de serviço que você vai vender. Se você começar a colocar, por exemplo, no seu Instagram que você só faz lavagem, pessoal, você só vai ter a cara te procurando para fazer lavagem. Se você começar a colocar que você faz polimento, que você faz limpeza de interior, que você faz as coisas, automaticamente você vai ter mais pessoas procurando seu serviço porque você aumentou o seu mix de trabalho. Então identifique quem que é seu público, identifique onde ele está, tá? Estude um pouco sobre Instagram, estude um pouco sobre redes sociais, qual o tipo de divulgação que você vai fazer para trazer exatamente aquele público que você quer. Desde stories, tá? Porque, por exemplo, eu vejo muita gente, o cara ele vai lá, põe só uma foto do serviço que ele fez. Ele não explica o que é, ele não mostra o antes e depois. Outra coisa, no seu Instagram, você tem outro ato fino, beleza, meu amigo? Você mandou uma resposta aí que eu estou respondendo, entendeu? Então você tem um número de telefone no seu Instagram? Você tem um endereço no seu Instagram? Começa por aí, tem como a pessoa te achar no seu Instagram? O quanto você divulga? Você faz um vídeo explicando o seu antes e o seu depois? Você faz um vídeo mostrando os seus trabalhos? Tá? Então, pessoal, a gente tem que estar alternando. Não adianta você ter um Instagram e você põe só lá o carro limpo. Pô, tá o carro limpo, mas o que foi feito? Você explicou o que foi feito, os tipos de serviço que você faz? Tá? Então isso aí também é um negócio, pessoal, que traz muito cliente para você. Outra coisa, vou dar uma dica aqui para você vender. De repente você pegou um carro de um cliente que ele está trabalhando. O cara está trabalhando, ó, essa dica, pessoal, ela funciona muito para mim. Digamos que eu deixei o carro para você e você sabe que eu trabalho, vamos dar um exemplo, no banco. Durante o processo de serviço, durante o processo de detalhamento, tire algumas fotos antes e depois e mande para o cliente na hora. Porque ele vai estar trabalhando, só que ele vai olhar ali e muitas vezes ele vai mostrar para um ou dois amigos que está do lado dele. Tá? E esse pessoal já vai começar a divulgar o seu trabalho. Então trabalhe muito suas redes sociais, mostre serviço que você faz variado. Mas se você quer vender serviço com ticket médio maior um pouco, não fica só mostrando lavagem. Tem cara que você entra lá no Instagram dele, você olha, ele não tem o telefone dele, ele não tem o endereço dele, ele não tem um endereço, telefone, não tem nada dele, como a pessoa nem consegue achar, entendeu? Então, pessoal, começa a se atentar um pouco a isso aí. Qual dica você me dá para quem prefere trabalhar sozinho? Pessoal, ó, qual a dica que você tem para quem prefere trabalhar sozinho? Pessoal, você tem, quando tem esse DTI, cara, uma coisa que você tem que tomar um pouco de cuidado é o seguinte, você vai trabalhar sozinho, beleza.
você tem que, quando você vai trabalhar sozinho, a primeira coisa que você tem que se preocupar muito, mas muito, fazer um fundo, você ter um fundo de reserva. Por que isso aí? Vamos dar um exemplo. Eu sofri um acidente de carro, eu fiquei um tempão sem trabalhar. 80% da minha empresa era eu, e eu tinha pessoas que trabalhavam comigo, mas eles eram novos. Então, 70%, 80% do serviço parou. Eu passei dificuldade com isso aí, entendeu? Então, se você quer trabalhar sozinho, algumas dicas que eu dou para você. Primeiro, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um fundo de reserva, porque se você precisar parar de trabalhar por qualquer razão, quem que vai segurar o bastão? Porque as contas continuam vindo, entendeu? Ah, tá, mas eu quero trabalhar. Então, você tem que coordenar muito bem a sua agenda. Se eu fosse você, faria um mix de trabalho muito grande, entraria muito na parte de detalhamento automotivo, porque detalhamento automotivo vai ser um serviço menos cansativo, tá? Entraria na área realmente de detalhamento mesmo, porque é um serviço que passa a ser menos cansativo e o ticket médio dele é maior, porque se você começar só a lavar carro na sua casa, é muito cansativo. Você sozinho vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Vai chegar uma idade que você não vai aguentar. Então algumas coisas você tem que pensar, tá? Então faria um fundo de reserva, trabalharia com realmente serviço de detalhamento automotivo, polimento, limpeza de interior, lavagem de motor, limpeza e hidratação de couro, todos esses trabalhos assim que vai te cansar menos, tá? Fisicamente principalmente. Mas pensa nisso que eu estou te falando. Se amanhã depois você precisar por uma razão ou outra, você precisa ficar 2 ou 3 meses sem trabalhar ou reduzir a sua carga horária de trabalho aí, quem que vai segurar seu bastão? Quem que vai levar o sustento para sua família? Então hoje, quando a pessoa fala para mim assim, eu vou trabalhar sozinho, eu fico um pouco com o pé atrás, até porque eu passei dificuldade, olha que eu não trabalhava sozinho, tá, meu amigo? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí, tá? Uma outra pergunta que eu recebi aqui, qual que é a diferença entre ticket médio e agregar valor? Pessoal, se você tem uma empresa e você, digamos, você tem vendedores, tá? Então, o ticket médio ele serve inclusive para você controlar todos os serviços que você faz na sua empresa. Ticket médio a gente pode levar ele para vários lados. Primeiro, o ticket médio é uma das coisas que é o ticket médio. Quantos clientes você atendeu por mês? E aí, Paulo, beleza? Quantos clientes você atendeu por mês e qual foi o faturamento da sua empresa? Então, o que você faz? Você divide o faturamento pela quantidade de clientes que você atendeu, isso aqui vai dar o seu ticket médio. Um exemplo, vamos dar um exemplo, você fez 10 mil no mês e você atendeu 10 clientes, então o ticket médio é R$1.000, vamos colocar assim, R$1.000 por cliente, para ficar mais fácil a conta. Uma outra situação que você pode trabalhar o ticket médio, digamos que você tem 2 vendedores, imagina que você tem 2 vendedores na sua empresa, então um vendedor aí ele colocou 20 carros para lavar, tá, na sua empresa, um polimento e um detalhamento. Aí você pega qual foi o de todos esses serviços dele, você junta todos os valores, tá, e divide pela quantidade de carro que ele colocou na sua empresa. Aí você tem um outro vendedor que esse cara ele colocou dentro da sua empresa 10 carros só que esse cliente esse vendedor ele conseguiu vender 10 detalhamento automotivo. Então o que você pode entender aí? O cara que pôs lá 20 carros para lavar, mais um monte de outros carros, legal, ele pôs um monte de carro dentro da sua empresa, só que o ticket médio dele é lá embaixo. O serviço que ele consegue vender para os clientes dele, oferecer para os clientes dele, pessoal, é um ticket médio muito baixo. Então esse cliente você tem que pegar ele e dar um treinamento um pouco melhor para ele de venda, inclusive ensinar ele como que ele vai aumentar o ticket médio dele. E o outro lá que pôs 10 carros só que ele pôs 10 carros para você para fazer um trabalho de detalhamento, esse cara, o ticket médio dele foi lá em cima. Ou seja, ele colocou menos carro dentro da sua empresa, o serviço que ele ofereceu, ele ocupou menos a equipe, porque o serviço de detalhamento ocupa menos talvez a equipe, e o ticket médio lá em cima. Então esse cara colocou menos carro, mas deu muito mais lucro para sua empresa. O outro cliente, o outro vendedor, ele colocou muito carro dentro da sua empresa, só que o ticket médio dele lá embaixo, tá? Então isso aí é a gente falar de ticket médio, mas tem outras coisas mais que você pode trabalhar o ticket médio aí, tá? O que é agregar valor ao seu negócio? Pessoal,
Você quer agregar valor à sua empresa, o cliente ele chegar na sua empresa e ele começar a pagar realmente o que você está pedindo? Primeira coisa, trabalhe a sua autoridade. Mostre para os seus clientes, mostre nas suas redes sociais, mostre para qualquer um que chegar para fazer o orçamento, o seu conhecimento, ou seja, trabalhe a sua autoridade, mostre para as pessoas que vão até você o quanto você conhece. Segundo, mantenha a sua empresa limpa. Você trabalha com estética automotiva, você trabalha com limpeza, então uma coisa, sua empresa tem que estar limpa. O cliente ele chega até você, sua empresa está imunda, esse cara já vai pensar duas vezes até para deixar o carro até você. Outra coisa, horário. Respeite o horário. Me traga o seu carro tal dia, tal horário, tal dia, tal horário. Isso agrega valor ao seu negócio. Outra coisa, qual que é o visual da sua empresa até do lado de fora? Como que a sua empresa é? Sua empresa está com as paredes pintadas, não está? Você passa uma mão de tinta às vezes na sua empresa, a parede da sua empresa está tudo bagunçada, está tudo zoada. Meu, isso aí joga o valor da sua empresa lá embaixo. Outra coisa, você tem um banheiro limpo, você tem uma água, um café, um lugar adequado para o seu cliente chegar e esperar o carro? Não. Então, pessoal, isso aí também não agrega. Isso, você ter um lugar, um banheiro, você ter uma água, você ter um café, você ter um lugar limpo, um lugar confortável para o seu cliente, uma internet, para o seu cliente chegar e esperar o carro, isso aí agrega valor ao seu negócio também, entendeu? Outra coisa, você quer agregar valor ao seu negócio? Quantos trabalhos você oferece? Você tem algumas parcerias? Isso filme, vamos pôr PPF, plotter, qualquer serviço de detalhamento que o cliente chegar aí, entendeu? Você tem um mix de serviço grande para oferecer para os seus clientes, isso também aumenta muito, isso aumenta muito o valor agregado da sua empresa, entendeu? Então, entender a diferença entre ticket médio e agregar valor ao seu negócio, ontem no curso foi abordar tudo isso, excelente. Bom, meu amigo, bom demais, beleza? Matheus, eu queria uma dica sobre vender produto na minha loja, mas eu sei que as pessoas que pedem não vão comprar. Cara, Matheus, eu queria uma dica sobre vender produtos na minha loja, mas eu sei que as pessoas que pedem não vão comprar. Cara, ô João, me desculpa falar um negócio. A partir do momento que você colocar na sua cabeça que as pessoas que pedem seu serviço elas não vão comprar, elas não vão comprar mesmo. Se você colocar na sua cabeça que o seu serviço é caro, o cara ele não vai pagar o seu serviço. Se você tiver medo de dar preço para o seu cliente, realmente ele não vai pagar, porque em primeiro lugar você tem que ter segurança, você tem que ter confiança em você, tá? No seu serviço, nos seus preços, nos seus valores, você tem que ter confiança em tudo isso aí. Se você achar que a pessoa não vai fazer, esquece que ela não vai fazer. Outra coisa, pode ter certeza absoluta de uma coisa que eu vou te falar. É mais fácil você transformar clientes em seus amigos do que você transformar amigos em clientes. Pode ter certeza disso aí que eu vou falar. Então, eu disse assim, porque me pediram, nem carro tem. Cara, não faz mal. Não faz mal. Lembra que eu falei um pouquinho antes? Quanto maior for o seu mix de trabalho, mais soluções você vai ter, mais clientes você vai ter, mais serviço você vai ter para oferecer aos seus clientes. Então, desde que eu comecei a minha estética automotiva, cara, independente das pessoas pedirem ou não, ô João, eu sempre fiz o seguinte, eu sempre fui buscando bastante conhecimento, ou seja, eu fui sempre... Legal que eles estão dando opinião, isso é legal. Pessoal, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais serviço você puder oferecer para os seus clientes, mais soluções você tem para dar para ele, entendeu? Então você fala assim, ó, um exemplo, quando eu comecei a minha estética automotiva, pessoal, eu comecei, eu só sabia lavar. Aí eu só sabia lavar carro, ou seja, eu só ofereço para o meu cliente lavagem. Aí depois eu fui aprender a fazer polimento. Aí eu comecei a aprender a fazer polimento. Aí eu já oferecia lavagem e polimento. Aí depois eu fui aprender a fazer limpeza de interior. Aí eu já fazia lavagem, polimento e limpeza de interior. Aí fui aprender limpeza de tecido e limpeza de couro. Já aumentei o mix. Depois o que eu fui aprender? Eu fui aprender a fazer martelinho de ouro. Mais serviço. Aí comecei a aprender a fazer limpeza de motor. Fui aprendendo a fazer um monte de coisa. Entendeu? Então quanto maior for o seu conhecimento, mais serviço você vai poder oferecer para os seus clientes, ou seja, mais dores você vai poder resolver dos seus clientes, tá? Então, quem te deu essa opinião aí para você oferecer, quem te deu essa ideia aí de aprender a fazer vários serviços, pessoal, excelente, beleza, João? Então, quanto maior for o seu conhecimento,
mais você vai conseguir resolver as dores dos seus clientes, beleza? Deixa eu ver aqui, estou com uma dificuldade em conseguir um ponto. Vale mesmo a pena começar como delivery? Fico receoso. Ô Cláudio, cara, é o seguinte, se você hoje você tem que entender que hoje às vezes é correria para todo mundo, tá? Às vezes eu tenho cliente que fala: Matheus, eu não consigo levar o carro até você, eu não consigo levar o carro até você porque é correria para mim. Às vezes o cara precisa se agendar, precisa se ajeitar, fazer um negócio, fazer outro, entendeu? Então pode ter certeza de uma coisa, cara, você vai ter cliente sim que eles querem fazer o serviço na casa dele, por uma questão de tempo, uma questão de comodidade. Então, Cláudio, o cliente tem para todo mundo. O cliente ele tem para todo mundo, tá? A gente tem cliente para todo mundo. Basta a gente começar a oferecer, mas oferecer o nosso trabalho para quem? Para o cliente ideal, tá? Então, às vezes você procura uma empresa que dentro da empresa tem um pátio, procura condomínio, coisa assim, que é o cliente que pode pagar o seu serviço. Até porque quando você fala em delivery, o cara vai ter que pagar a sua gasolina, vai ter que pagar o luxo de ficar na casa dele, mas pode ter certeza que tem para cliente para isso sim. Identifique o cliente, busque o cliente ideal para você, que tem cliente para esse tipo de serviço sim, meu amigo. Pode ter certeza absoluta, Cláudio. Busque conhecimento antes. Meu amigo, obrigado. Quanto você cobra para fazer um polimento hoje? Meu amigo, depende. Polimento, cara, depende o nível do tamanho. Cara, polimento depende muito do quê? Tamanho do carro, defeito que você vai corrigir, o tipo de proteção que o cara vai fazer. Então, qual o defeito que tem no carro? Qual que é o tamanho do carro e qual o tipo de proteção que ele vai querer que faça no carro dele, beleza? Fico preocupado com o polimento. Não, meu amigo, pode ir que vai, mas eu te dou um conselho, cara. Aprenda a fazer lavagem, limpeza de interior, limpeza e hidratação de couro, aprenda a fazer higienização, aprenda a diferença entre higienização, proteção de interior, limpeza, higienização e proteção de interior, tá? Limpeza, higienização e as proteções que você pode fazer no interior do carro, que são coisas diferentes, tá? Quando nós falamos em limpeza, é você fazer toda a remoção, exemplo, de resquícios de alimento que tem no interior de carro. Você fazer a higienização é você usar um oxanatizante, é você usar um bactericida, alguns produtos assim para você matar os contaminantes que tem no interior do carro, que é um pouco diferente. Então, por exemplo, não adianta você passar uma máquina de ozônio, e você não remover o resquício de alimento que tem no interior do carro. Porque resquício de alimento que tem no interior do carro, pessoal, é bactéria, é cultura para bactéria. Você entregar, por exemplo, um carro úmido para o seu cliente, umidade ela ajuda a proliferação das bactérias. Então aprenda a fazer lavagem, higienização, aprenda polimento, aprenda todos os serviços que você pode oferecer para o cliente quando você for na casa dele fazer o serviço, beleza? Não só o polimento. Se você polir, muito tem perigo de perder a cor. Você pode queimar o verniz do carro se fazer o polimento, muito polimento sim, porque essa pergunta é legal, Lívia. Porque é o seguinte, quando nós falamos de superfície de pintura ou a pintura automotiva, a gente tem a tinta e sobre a tinta a gente tem a camada de verniz. Se você ficar fazendo muito polimento com técnicas erradas, você pode queimar o verniz e danificar a superfície de pintura, entendeu? Beleza, pessoal? Essas foram algumas perguntas que as pessoas deixaram para mim, tá? E eu respondi. Algumas aqui o pessoal refez aqui. Como agregar valor. Teve uma pergunta aqui que mandaram vitrificação e vitrificadores, tá? Vitrificação é o processo, digamos, quando o cliente chega até você vai fazer um polimento e aplicar o glass coat, que aí é o que? A vitrificação. O vitrificador é o produto que você aplica. Vale a pena comprar um medidor de verniz? Ô Cláudio, medidor de espessura é o seguinte, ela vai te dar uma ideia do que você tem ali, da camada de tinta que você vai trabalhar, tá? Então quando você comprar um medidor de espessura, uma espessura legal para você trabalhar,
até uns 95 microns você consegue trabalhar tranquilo. Abaixo disso você já tem que tomar cuidado. Isso em pinturas originais, tá? Agora quando nós falamos em repintura, aí é complicado porque você não sabe exatamente, porque não tem um padrão muito legal de camada de primer, tinta, verniz, entendeu? Mas é legal, isso aí vai te ajudar. E uma coisa, que é muito legal, para o marketing, o medidor de espessura é muito bom. Medidor de espessura para o marketing é muito bom. Beleza? Pessoal, deixa eu falar para vocês. Na quinta-feira, provavelmente na quinta-feira agora, eu vou divulgar. Eu vou fazer uma live para vocês falando sobre... Eu vou fazer uma live para vocês falando sobre... Provavelmente eu vou fazer na quinta-feira ou na sexta, eu vou resolver ainda. No começo da semana que vem. Explicando fazer limpeza e hidratação de couro. Limpeza, hidratação de couro e aplicação de coat. Só que nós vamos fazer essa live ao vivo, tá? Eu vou pegar um carro, vamos colocar lá um banco, eu vou fazendo a limpeza do carro, talvez tratamento de plástico, algumas coisas assim. Eu vou fazendo a live e vou estar tirando dúvidas com vocês. Vai ter um amigo meu que trabalha com estética, ele vai estar filmando, ele vai estar mandando as perguntas e eu vou estar respondendo ali e fazendo o tratamento dessa superfície aí com vocês ao vivo lá. Beleza, pessoal? Tem algum lugar que usa massa de vidraceiro para polir ainda? Tem, infelizmente tem. Pessoal, tá aí outra pergunta legal. Quando você usa massa de vidraceiro para você fazer realmente o que? O processo de remoção, de pulverização de tinta. Primeiro que a massa de vidraceiro é a base de solvente e ela tem muito abrasivo nela, tá? Ela tem tipo uma areinha assim que ela é muito abrasiva. Então o que vai acontecer? Ela vai fazer muito risco no carro, automaticamente ela vai gerar mais trabalho para você. E a longo prazo, porque quando nós falamos em empresa, você tem que pensar isso aqui, a longo prazo, ou seja, no mínimo um ano. Pensa isso um ano, você comprando massa de vidraceiro para você ficar fazendo remoção de pulverização de tinta, no final do ano, pessoal, isso aí vai sair muito mais caro para você. Então você vai comprar ali um clay bar que você vai fazer vários carros, e ele com certeza ele vai sair muito mais barato para você. Um erro que as pessoas cometem, quando vocês forem fazer as contas, precificação, quando vocês forem olhar os custos, as despesas, vocês têm que pensar, pessoal, no final do ano, o uso de material, o seu refinamento técnico, o seu conhecimento técnico em relação à estética automotiva vai ajudar muito, inclusive, a você o quê? A reduzir os seus custos. Por exemplo, você fazer uma diluição de shampoo errado, cara, você está jogando shampoo fora. Você usar uma técnica de polimento errada, você está jogando shampoo fora, entendeu? Você está jogando produto de polimento fora. Você usar a boina errada, você está estragando a boina. Você usar equipamento de forma errada, por exemplo, velocidade muito alta. Tem cara que vai fazer polimento e ele usa a politriz dele lá no 2400, desnecessário. Você está forçando muito seu equipamento, tá? Então, pessoal, usar, por exemplo, produto muito agressivo em Snow Foam, em borrifadores e não fazer a limpeza após o uso, deixar o produto lá dentro, você está estragando o seu produto. Você está estragando o seu equipamento. Isso é o que, pessoal? É falta de conhecimento técnico. E essa falta de conhecimento técnico faz com que você gaste muito dinheiro de forma desnecessária, tá? Última pergunta. Você sempre remove os emblemas quando faz polimento? Deus te abençoe. Ô, meu amigo, que isso, eu que agradeço. Cara, você remover os emblemas dos carros, você tem que entender o seguinte. Qual o endereço? O endereço da minha estética, cara, é Rua Pedro Giroto 1175. Rua Pedro Giroto 1175. Tá? Fica no Nova Aliança. Ao lado da Pizzaria Veraça, aqui em Ribeirão Preto, perto do Shopping Iguatemi. Meu amigo, você fazer remoção dos emblemas, isso tem um custo. Então, o cliente me pagando, eu pergunto para ele, você quer que remove para fazer os polimentos? Digamos, quando você vai trabalhar com uma Discovery, uma Land Rover, alguns carros que tem aquele ali na frente do capô, eu pergunto para o cliente se ele quer que eu faça a remoção, faço. Só que isso aí tem um custo, porque você vai ter que remover. Quanto tempo você vai demorar para remover sem danificar? Você vai ter que remover a cola do plaface que tem ali dos dois lados, a fita dupla face. Depois você vai ter que colocar a fita dupla face novamente. A fita dupla face automotiva, ela é um pouquinho mais cara. Então tudo isso aí você tem que cobrar. O seu tempo, somente o seu tempo, a fita dupla face. E tem uma coisa, pessoal, que eu vou dar uma dica para vocês, que eu não vejo ninguém cobrar, mesmo quando nós falamos em precificação. Quanto que você cobra do seu conhecimento?
em relação ao seu conhecimento. Quer um exemplo disso? Você vai no médico que ele atende, você vai, por exemplo, num cardiologista, que ele começou a atender hoje. Tá? Começou a atender hoje, está com um ano que ele faz atendimento. Quanto que ele cobra de uma consulta? Tá? Aí você pega um cardiologista no mesmo prédio que ele, às vezes paga o mesmo aluguel no mesmo prédio que ele, só que esse cardiologista ele atende há 15 anos. Ou seja, ele já tem uma autoridade no mercado. Qual que é a diferença de preço dos dois? Então, pessoal, quanto maior for o seu conhecimento, mais você tem que se valorizar. Entenda isso. Beleza, pessoal? É que eu ainda não comprei uma Nano. Cara, faz mal, cara. Você pode trabalhar com uma politriz rotativa que você vai cortar, refinar e ilustrar. E a politriz rotativa ainda ela te dá opções de colocar um suporte de bone de 1 polegada, de 2, de 3, de 5, tá? De 4 polegadas, de 6 polegadas, tá? Então, mesmo se você tiver uma politriz rotativa, você vai fazer qualquer trabalho. Não precisa ficar entrando nessa onda de que você tem que ter uma politriz, uma Hubs, uma Flex, uma politriz do outro mundo, não, cara. Você vai lá, você vai comprar uma DeWalt, você vai fazer qualquer processo de polimento, tá? Meu amigo, qualquer coisa você pode me chamar que a gente te dá umas dicas de ajuda a comprar equipamento. Beleza, pessoal? Pessoal, mais alguma dúvida? Hoje eu vou abrir aqui de novo, vou estar caixinha de pergunta aqui para vocês e eu vou estar fazendo uma live na quarta-feira às 17h30. Então vocês têm hoje, a noite inteira, amanhã o dia inteiro, até às 18h30 para você mandar algumas perguntas lá, que aí na quarta-feira a gente vai estar respondendo tudo para vocês aí relacionado à empresa de estética automotiva, tá? Pessoal, só para fechar, se vocês trabalham na casa dos senhores, se vocês trabalham delivery, se vocês trabalham sozinhos, se vocês trabalham na garagem da casa dos senhores, se vocês tiverem 5 funcionários ou 6, não interessa, os senhores têm uma empresa de estética automotiva. Então vocês não têm que achar que vocês só sabem fazer polimento para tocar a empresa, não. Vocês têm que conhecer de gestão, vocês têm que conhecer de vendas, vocês têm que conhecer de precificação, vocês têm que entender de várias coisas dentro da empresa de estética automotiva. Beleza, pessoal? Então, sempre que vocês forem fazer algumas perguntas, pessoal, não é só sobre detalhamento. Entenda sobre que pode fazer pergunta relacionada à gestão do negócio, tá? Que nós vamos estar aqui trocando ideia. Falou, pessoal? Então vou abrir aqui a caixinha de perguntas daqui a pouco. Vocês têm até amanhã às 18h30. Aí na quarta-feira às 17h30 a gente volta e faz essa live novamente respondendo as perguntas dos senhores. Beleza, pessoal? Gostou dessa live? Vou deixar ela salva aqui. Manda para amigo de vocês, divulga, salva ela aí para vocês. Se achou que ajudou, salva para vocês, manda para os amigos aí, divulga pro pessoal aí, que a gente vai aumentando esse trabalho aí, tá bom? Vocês fazem serviço de delivery? Você até faz, com certeza nós fazemos sim, tá bom? Isso aí tem que dividir, exatamente, mas faço delivery sim. Gente, boa noite para os senhores, obrigado quem esteve aqui com a gente, obrigado quem mandou algumas perguntas. E pessoal, vamos fazer acontecer. Abraço, fica com Deus.